Hoje eu recebo aqui um estudante do campus de Nilópolis, do IFRJ. O Miguel ele é um estudante da educação de jovens e adultos. Ele cursa lá no campus de Nilópolis o curso técnico em manutenção e suporte à informática, integrado ao ensino médio. E o Miguel ele vem de uma realidade de vulnerabilidade socioeconômica. Ele tem uma história muito interessante no campus. A gente vai compartilhar aqui a trajetória acadêmica dele, a importância da assistência estudantil e também discutir melhorias tanto para o IFRJ quanto para a educação de jovens e adultos. Miguel, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado aí por ter a sua presença. Para a gente começar, eu queria entender assim, como você chegou à decisão de entrar no IFRJ? O que te levou a entrar no IFRJ? Bom, isso foi lá em 2021, quando eu estava estudando na EJA, no Municipal, que é no José d'Alessandro, se não me engano, conhecido também como Mangueira, lá no Cabuz, em Nilópolis. Eu estava estudando lá, tranquilo, até que apareceu um projeto de extensão do FRJ para divulgar o campus de Nilópolis para os estudantes da EJA da rede do município. Eu estava acompanhando. Acontece que a professora Sandra e a professora Suélia acabaram vendo lá, eu acabei participando algumas vezes, falaram para o Miguel, aparece, vem para o campus. Eu fiquei curioso, não sabia da existência do campus. Chegando lá, fui ver mais até, fui pesquisar mais um pouco e vi que tinha a informática. Informática é uma área que já me interessava bastante. E vendo que era na modalidade EJA, não era só, era ensino médio, fazer meu ensino médio pela primeira vez, e também ia ser técnico em informática. Então, para mim, já estava juntando as coisas que mais a gente queria fazer no momento. Foi então que me surgiu o interesse e conforme o tempo foi passando, quando abri as inscrições, eu fui lá e me inscrevi. Aí eu fui na segunda chamada, e acabei entrando. Foi basicamente isso que aconteceu. Ah, que legal. E é interessante você trazer essa história, porque isso destaca como é importante os projetos de Sim, extensão, né? Eles são importantes porque, além de você ter os projetos de extensão para a comunidade interna, a gente vai para o mais importante, que é a comunidade externa. Isso a gente ainda faz pouco, sim, sim. né? Aí você vê como uma ação dessa faz diferença na vida de pessoas, né? Sim, sim. No começo, quando eu entrei lá, isso acabou sendo bastante discutido quando eu comentei com a Suélia, eu também já comentei com a Sandra. Isso foi bastante discutido porque eu cheguei lá por esse projeto de extensão. Então, queriam Sim. tentar fazer incentivo a mais. Já teve até que no começo estava fazendo divulgação. Já cheguei para a prefeitura de Nilópolis para pedir para divulgar as vagas. Então, no começo foi feito bastante, pelo menos uma tentativa, né? De fazer essa divulgação no projeto de extensão. Fazer uma divulgação mais externa. E eu também ia lá onde eu estudava direto, já fui lá mais 2 ou 3 vezes, porque meu irmão estudava lá. Então, às vezes, quando eu saía da aula, eu também estudava à noite, né? Então, quando eu saía da aula, eu ia correndo para poder ver ele. E quando eu podia, eu divulgava lá também. Então, assim, quando eu entrei lá, teve 1 ou 2 anos ainda, já fazia bastante essa divulgação do campus, entende? Que é justamente essa questão de você divulgar para a comunidade externa, porque uma coisa que eu ouvia-se bastante lá, que eu ainda escuto, né, que tem gente que não sabe que tem IFJ Campo Nilópolis, não sabe que tem é, educação de jovens e adultos de nível médio técnico na EJA, no Instituto Federal, ali perto. Né? Tem gente que não sabe, muita gente que mora ali perto não sabe. Entende? Infelizmente, alguns acabam achando também que ali não é para eles, né? Ou para elas. Sim, E pelo sim. contrário, né? A gente existe ali por conta da nossa comunidade, né? Que é para Sim, sim. oferecer educação. Isso é até um sentimento que eu vi bastante na educação de jovens e adultos, que tanto no fundamental até no ensino médio também, que é tipo, é como se a educação não é para mim, é só para jovem. A educação é mais para mim, para os adolescentes. Ah, passei da idade, tô velho, não posso estudar. Mas uma coisa que sempre acaba vendo é que as pessoas, tipo, não era que não fosse para eles, não tiveram tempo. Só não Sim. tiveram tempo para poder terminar na idade, entre aspas, correta, na idade prevista. E por uma série de fatores, trabalho, falta de oportunidade, eu mesmo, acabou que por falta de oportunidade, porque houve mudança. Teve uma época que eu estava ficando na escola, depois tive que fazer mudança e não consegui acompanhar e acabava que nessas épocas eu não conseguia vaga. Aí depois de um tempo que eu consegui vaga para poder estudar, ainda era no Rio, que era, não era EJA, é chamado de PEJA. Uhum.
Aí estava fazendo aqui no Rio, aí veio a pandemia e acabou que apagou os estudos. Aí veio outro fator também, que é a pandemia. Ou seja, que atrasou a vida de muita gente. Aí você pega todas essas questões, aí a pessoa de mais idade, de mais idade, né? Às vezes muitas vezes mãe de família, vira e fala, essa educação não é para mim mais. Não é para mim porque eu trabalho, não é para mim porque eu tenho que cuidar de casa e é só para pessoas mais jovens que têm tempo para poder estudar, para poder ter uma vida, sendo que não, a educação é um direito básico de todo cidadão brasileiro. Para todos, né? Não tem idade, né? Sim. Conta pra gente como é que é a sua rotina de estudos. Então, minha rotina de estudo agora está um pouco mais leve, mas eu lembro que mais pro terceiro e quarto período minha rotina de estudos era bem pesada. Pesada assim, no sentido de que eu lia muita coisa, entende? Eu ficava, porque eu gostava e por causa da matéria, né? Nem por pressão. Eu gostava muito, muito de ler. Hoje em dia também continuo lendo bastante, peguei mais leve porque realmente estudar muito para tudo não faz bem para a cabeça, percebi da pior maneira. Mas eu chego a estudar bastante, chego de manhã. Eu acabo chegando de manhã para poder fazer os trabalhos da monitoria. E quando eu tenho tempo, quando eu tenho muita atividade, eu acabo lendo alguma coisa, estudando uma outra coisa, às vezes uma coisa que eu tento escrever, às vezes uma ideia de tentar montar um artigo, eu vou lá e começo a escrever. Mas de tarde, eu já tento colocar todas as matérias em dia. Então, tudo que eu tenho que entregar de matéria, eu tento colocar em dia e quando eu consigo me adiantar, eu leio outros assuntos. Tenho que estudar, por exemplo, vestibular e concurso. Então, tento ler todos esses assuntos na medida do que eu posso, também, para não me sobrecarregar como eu fazia antes. E de noite, chegando de noite é quando tem as matérias. Então, a gente chega à noite, já vou para as aulas. Agora não, porque como eu tô tô no meu último período, tá acabando as matérias, eu tô ficando basicamente com esse tempo livre. Aí posso aproveitar para estudar para concurso, para vestibular, para fazer o Enem também. Então, é basicamente isso. De manhã, auditoria, de tarde, matéria, estudo, de noite, aula. Você gosta bastante de ler, né? Sim. Teve alguma matéria e algum professor que te marcou mais? Professor que me embarcou bastante, bom, tem dois, né? O professor Pacheco, eu gosto muito, muito do Pacheco, professor de língua portuguesa e literatura. Eu gosto muito, ele sempre traz uma referência, ele tem um nível de erudição nos assuntos, nas matérias, que eu fico impressionado. Realmente fico impressionado. Tem provas, é mais provas difíceis, só que não é aquele difícil, nossa, eu não consigo, é aquele difícil que parece que te desafia, porque parece que você entende aquilo, só que não é, é uma coisa mais profunda. O professor Pacheco, eu gosto muito dele, é uma pessoa muito divertida, é muito brincalhona nas matérias, conversa e tudo mais. Outro professor também que eu gostei bastante, no caso a professora, né? A professora Sandra, que foi a professora do projeto de extensão. Muito simpática, muito... Não tem como descrever, é uma pessoa muito simpática, quase uma mãe. Ela é quase uma mãe. São basicamente os professores que me embarcaram bastante. E, em paralelo, o que você pensa? Agora você está terminando o curso, você tem alguns planos, né? O que você pensa aí pós o curso do ensino médio, técnico integrado do ensino médio? Bom, pretendo fazer graduação em Direito. Legal. Fazendo graduação em Direito, espero que seja na UFRJ ou UERJ, uma dessas duas universidades. E nesse meio tempo, aproveitar para usar os conhecimentos que eu desenvolvi de informática para poder trabalhar, caso não vá para um concurso. Caso apareça com concurso, fazer direto com concurso para poder trabalhar. Mas o foco, do ponto de vista acadêmico, é fazer direito. De preferência no UFRJ. Muito bem, a gente vai estar lá sempre torcendo por você. Miguel, você vem de uma realidade de vulnerabilidade socioeconômica, né? Como é a sua realidade em casa? Como é a sua dinâmica familiar? No que o teu curso e você estar ali no IFRJ contribui para a sua família ou para o futuro além do seu futuro, o futuro da sua família também? Sim. Até porque essa correlação é muito importante, porque muitas vezes, como eu estou fazendo um técnico, eu vou para uma graduação de Direito, pretendo ir para uma graduação de Direito. Acontece que há um peso, sempre há um peso que, pô, eu como se fosse o primeiro que estou fazendo tudo isso. Sim.
Com relação à família, antes eu tava, era uma rotina assim, eu chegava, eu tinha, terça-feira eu tinha espanhol, então eu tinha que levar o meu irmão caçula para a escola, depois voltar para o curso de espanhol, fazer o curso, depois voltar para poder levar ele para casa, depois voltar para poder fazer monitoria à tarde, eu também já estava fazendo monitoria na época, depois voltar, ir para aula à noite e voltar para casa, ficando basicamente isso todo dia, uma coisa cansativa. Hoje, meus irmãos estão conseguindo se ajustar melhor. Tem um outro irmão que é abaixo de mim, vai fazer 18 anos, e está conseguindo cuidar melhor da casa. Minha irmã também, ela, ela ajuda também a cuidar bastante. São 4 irmãos, né? Um que vai fazer 18, um 12, um de 6 e um de 2 anos. E esses dois últimos é um caso um pouco mais a sério, porque são diagnosticados com autismo. Sim. Então, assim, tem que ter sempre uma atenção e um cuidado maior. E muitas vezes eu ajudo minha mãe com as despesas quando consigo também, porque nem sempre o dia, às vezes eu tenho que comprar marmita lá na frente, às vezes eu tenho que comprar material, então assim, às vezes eu acabo gastando, mas quando souber alguma coisa eu consigo ajudar, tem que ajudar em casa também, entende? Então, essa questão dentro de casa também tem que ajudar dentro de casa. E uma coisa que ajuda bastante, como eu falei, que é ter que ajudar dentro de casa, é as bolsas. E assim, a monitoria, a bolsa do POEJ também. Sim. E os auxílios ajudaram. Ajudaram e ajudam bastante. Porque, assim, teve um momento que realmente dá um alívio, sabe? Porque às vezes minha mãe não consegue dar conta de todas as contas, então às vezes surge o dia lá eu consigo comprar alguma coisa para pôr dentro de casa. Então, com respeito aos auxílios... E, assim, desculpa te interromper, Sim, sim. porque, assim, uma questão que é bem preocupante para a gente, os auxílios, eles não são nem suficientes para a gente manter o aluno, né, dentro do campus, né, para arcar com a alimentação que a gente gostaria, com o transporte que a gente gostaria, porque o orçamento que a gente recebe é bem limitado, né? Sim, sim. E como que, mesmo sendo, assim, pouco e bem limitado para vocês, alunos, você ainda ter que ajudar em casa, isso deve ser bem complicado, É né? complicado, chega a ser complicado, porque fica uma certa pressão na cabeça, sabe? Porque você tem que estudar, depois você tem que ajudar a olhar irmãos, depois você tem que ajudar os seus familiares dentro de casa com despesa. Aí muitas vezes, no mesmo dia tem que ter trabalho, tem prova, e às vezes um irmão passa mal, aí tem que comprar um remédio, tem que comprar comida, entende? Então, essa questão, os auxílios, eles ajudam, mas não é... Como é que eu posso explicar? Eles ajudam, mas não é uma coisa perfeita, entende? Muitas vezes a questão do atraso, tem muitas vezes a questão do atraso, do valor ser pouco, e também atraso do valor ser pouco. Tem também mais uma questão da documentação, porque, por exemplo, o programa de auxílio permanência, o PAE, tem auxílio alimentação, auxílio didático, auxílio transporte e auxílio moradia. Quem mora ali, quem já morou em Nilópolis, né, mora naquela região, não mora longe dos pais, ou mora sozinho e tem que se deslocar para poder morar lá, acaba que vai receber só transporte, alimentação e didático. Sim. E assim, é se esperado que, por exemplo, pessoas na minha situação, pessoas com situações semelhantes, recebam todos esses três, porque realmente todos esses três dão ajuda. Às vezes o transporte tem que se deslocar na época que eu morava no Cabuís. Naquela época, eu ficava preocupado, porque subia mais um pouco, dependendo onde eu subisse na rua, tinha pessoal de facção descendo. Então, tipo, tinha que pegar um ônibus. Então, quando não tinha o passe livre, o transporte ajudava. A alimentação ali na frente do campus. Claro que não nem sempre pagava porque eu tinha que ajudar em casa, mas ajudava bastante. O didático também nem se fala, porque às vezes era um valor maior e caía uma vez no semestre. Então já ajudava bastante.
Só que toda essa ajuda acaba que você fica numa expectativa de conseguir, porque uma vez que você faz o auxílio, faz as inscrições para poder conseguir o auxílio, tem toda uma burocracia de documentação que você tem que preencher. E muitas vezes, pessoa que, por exemplo, vamos lá, não vai receber transporte, mas vai precisar da moradia e do didático, acaba sendo indeferido. Sim. Porque uma questão documental simples. Uma questão, a falta de um documento, ou alguma coisa não visível, seja lá o que for, acaba que não seja visto, acaba que não seja deferido e a pessoa fica meio que à mercê. É claro, tem os casos dos recursos, mas não é todo mundo que consegue. Eu escutei gente reclamando que não conseguia e ficou sem auxílio. Tem gente que simplesmente desistiu e aí foi trabalhar, foi fazer outras coisas e não conseguiu se manter no campus para poder estudar por causa justamente disso. Dependeu do auxílio e simplesmente não foi deferido. Às vezes eu não tenho nem explicando o porquê não foi deferido ou o documento que faltou, seja lá o que for, para pelo menos no recurso recorrer. Assim foi indeferido e a pessoa ficou sem o que fazer e abandonou o curso, entende? Então tem a questão da burocracia, que são muitos documentos, né, que vocês têm que providenciar, isso é bem complicado. Sim, mesmo, sim, né? É complicado, chega a ser às vezes cansativo também para algumas pessoas. O retorno também, né, o retorno no sentido de saber de fato por que foi indeferido, acho que isso não deve estar tão claro também, essa comunicação, sim. né? Ainda tem um outro problema que é mais angustiante ainda, né, porque você tem um orçamento que você recebe e você faz um rateio pelos alunos, né? Então você acaba nunca sabendo de fato quanto você vai receber e acaba recebendo bem menos do que esperaria, né? Uhum. E isso são questões angustiantes. E o atraso, né? Que você falou, assim. Sim. O atraso também. O atraso teve vezes, quando eu fui receber, levou uns 3 meses. Claro que quando eles pagam retroativo. Então, quando cai, já pelo menos... Bom, caiu retroativo já é um grande alívio. Tem gente que até fica feliz e faz festa. Mas teve atraso de 3, 4 meses que a pessoa fica, às vezes, desesperada. Gente, eu me inscrevi até agora não caiu. A data, por exemplo, nunca caía na data prevista. E também daqui você falou agora também do orçamento. Às vezes no edital está dizendo, por exemplo, auxílio didático, tá 450. Quando você vai ver na folha tá 320, 300. Sim. Entende? Sim, é isso realmente, que acaba nem chegando a esse valor, porque é dividido pelos alunos. E, bem, são várias dificuldades, né? Contando essas e outras dificuldades que você possa ter passado ao longo desse tempo, você consegue relatar algumas? Dificuldade ao longo desse tempo, eu assim, por mim, eu diria que eu não passei grandes dificuldades assim no curso, entende? Que você pensou em desistir em algum momento? Bom, acho que o único momento que eu cheguei a pensar em desistir foi quando eu estava, era uma fase que eu estava estudando muito, que eu estava lendo muito. Eu estava com aquela sensação de que, caramba, eu quero estudar mais. E eu estava, não consegui, parece que não estava suprindo nada disso. E isso parece que meu comportamento, de alguma forma, refletia na minha turma. Parecia que é como se eu sabia tanto que eu não estava querendo mais estar ali. É como se, não, eu sei mais que vocês, eu não quero estar aqui com vocês. Não era bem isso. Isso aí tem até uma explicação, porque recentemente fui fazer uma avaliação psicólogo e ele colocou que eu poderia ter autismo e altas habilidades ou superdotação. E isso, essa coisa de você ficar compulsivamente lendo sobre o assunto, estudando, e quando você não se sente, não é acuado, mas você se sente que não está suprindo suas necessidades, você fica meio que retraído, isso é um comportamento bem típico. Então não era uma coisa que tipo, eu não quero mais falar com ninguém, era uma coisa que é como se meu organismo se comportasse assim. Então, nesse momento, a dificuldade que começou a surgir foi quando parece que com a minha relação com a minha turma parece que ficou ruim, justamente por causa desse comportamento. E, assim, na minha cabeça eu não estava sabendo o que estava acontecendo. Gente, vocês estão brigados comigo sendo que eu não fiz nada. Na minha cabeça eu não fiz nada, mas para eles eu podia estar sendo arrogante. E quando a relação gerou uma certa confusão, já estourou uma confusão com a turma. Aí foi o momento que eu pensei assim, pô, se eu não estou me sentindo bem aqui, eu não vou poder ficar aqui, eu não quero mais ficar aqui. Foi um momento, assim,
bastante estresse no momento. Teve um momento que, acho que teve um outro dia que eu também, não vou dizer que quase surtei, mas se eu não saísse da sala, eu ia sair de qualquer jeito. Parecia que eu não tava, como é que eu posso dizer? Parece que minha visão tava assim, tava piscando, gente, eu não tô aguentando mais. Tipo, muitos estímulos à volta, sendo que essa tava silenciosa. Mas parecia que tava, tipo, muitos estímulos à minha volta. Eu falei, gente, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui. Foi nessa época, foi mais ou menos nessa época que deu isso e deu a confusão com a turma. Mas hoje parece que é muito mais um comportamento, tipo, neurodivergente meu do que sei lá, uma situação de relação com turma, você entende? Você toca num ponto que é bem importante dos dois lados, né? Por isso que é importante a gente olhar para cada indivíduo de forma particular e ter uma análise ali inclusiva, né? Porque ao mesmo tempo, pelo que você relata, você tinha a sua turma que achava que você estava um pouco excluindo a própria turma. Sim. Mas ao mesmo tempo você tinha o grupo todo, né? A turma que excluía você por essas questões que você nem sabia que acontecia porque não era algo que você estava fazendo de forma proposital. Sim, né? sim. Eu imagino que ao longo da sua vida foi difícil acessar médicos e tudo. Só agora que você teve esse primeiro contato com alguém podendo sugerir ou indicar que você tinha alguma coisa. Sim, sim. Como é que foi depois? Você procurou mais alguém? Não sei se você chegou a procurar no campus o NAPNE. Não chegou, foi uma coisa bem recente, acho que foi final de dezembro, início de janeiro. Recente. Foi bem recente, quando fiz uma análise com o psicólogo, fiz uma avaliação com o psicólogo e ele falou assim, olha, você provavelmente tem autismo e autossabilidade. Só que ele falou provavelmente. Só que para quem tem 2 irmãos caçulos diagnosticados com autismo e uma mãe que também foi diagnosticada com autismo, se alguém falar que provavelmente eu tenho autismo, para mim é quase que uma certeza. A gente vai ter quase um bater de martelo, só faltando um laudo para oficializar. Depois que eu comecei a pensar sobre essas questões da minha experiência no campus, aí comecei a ver, se for isso, faz bem sentido, faz bastante sentido. Porque parece que eu, tipo, fazia essas coisas, só que eu só estava fazendo, entende? E também tem essa questão de, às vezes, você tá agindo de uma tal forma, você tá se comportando de uma tal forma, mas parece que com o ambiente, as pessoas ao seu redor, você tá sendo estranho, mas você não, tipo, eu só tô sendo estranho por quê? O que eu fiz de estranho? É como se todo mundo tem um comportamento normal para dentro, que todo mundo segue, e eu que não, entende? Exato, e não existe, né? Acho que não existe um comportamento normal. A Sim, sociedade, às vezes, que rotula isso, né? Sim, exatamente. Mas você, tipo, bom, na minha perspectiva, eu tô ali e tá todo mundo normal, e por que que eu tô assim? Por que que eu tenho quase uma obsessão por... Teve uma época que era geometria. Porque eu tenho quase que uma obsessão por geometria. Porque o assunto, quando dá algum tipo de obsessão, que é o termo que às vezes usa, que é hiperfoco, quando você dá esse hiperfoco, você só fica naquilo direto. Não consegue sair daquele loop ali, não. Sim, sim. E às vezes quando você consegue, pelo menos, diversificar isso para as outras matérias, quando eu conseguia fazer isso, tipo, o desempenho que eu ia em todas as outras matérias era alto. Eu consegui ir bem nas matérias que muitas vezes a turma tinha dificuldade. E acabava percebendo isso. Tipo, pô, todo mundo tem dificuldade, mas por que eu não tenho dificuldade? Todo mundo, ninguém gosta dessa matéria porque não tem uma boa experiência com ela, mas eu tenho uma boa experiência com essa matéria. A matéria, às vezes, semana de prova. Eu tinha que entregar um trabalho que tinha que fazer texto com referência, com citação, e no outro eu tinha que fazer uma prova de matemática enorme. Eu fazia as duas coisas antecipadamente, me organizava, fazia tudo certinho e tentava entregar da melhor forma que eu conseguia. E tirava notas altas. Mas mesmo assim, aquilo não... Porque, assim, a questão das altas habilidades, né? Quem veio de fora e não conhece tanto, acaba achando que é algo legal, mas não é. Né? Não. Às vezes é um custo. Traz muito sofrimento, né? Sim, é um custo. Chega a ser... Porque parece que você tem que... Quando você se dá conta dessa discrepância entre aspas, normalidade e anormalidade, você tenta de alguma forma se encaixar, você tenta de alguma forma se comunicar com isso. Só que isso gasta energia, gasta uma energia mental. Eu tenho que, às vezes, explicar do porquê que eu estou fazendo isso, ou a pessoa indicar que eu tenho um comportamento estranho. Só que para mim não é uma coisa normal, isso gasta energia, entende? E a própria mente não descansa. Porque quando você fica com uma obsessão naquele assunto, às vezes nem é obsessão, mas às vezes você só para.
sua mente começa a trabalhar um montão de coisa, começa a vir ideia, começa a vir conceitos, começa a vir conceito daquilo que você estava estudando, começa a vir ideias daquilo que você vai querer estudar, começa a vir um interesse, um outro interesse qualquer e fica processando direto, não para, não para. E se deixa, vou pensando sobre o assunto, vou falando sobre o assunto, mas depois que eu me dou conta que só tá eu assim, aí pronto, parece que a mente começa a dar um pane, alguma coisa assim, parece que a mente tenta se reajustar para tentar voltar para a de normalidade, mas começa a cansar, aí começa a cansar, começa a ficar desgastante, começa a ficar, gente, o que eu tô fazendo, velho, eu tenho que respirar um pouco, e por aí vai. É importante você trazer isso aqui, Miguel, porque você já deve ter acompanhado, mas no campus a gente tem uma preocupação muito grande com a inclusão. Uhum. E aí, a história que você relata é tão interessante porque eu acho que, às vezes, os problemas que a gente ainda enfrenta é acessar e ter esse olhar mais empático com o aluno. Uhum. A gente avançou bastante, tem o NAPNE, né, que você deve conhecer, né? Sim, sim. Você vê o trabalho, mas assim, por exemplo, você é o nosso aluno que está quase se formando lá, né? Por mais que assim, a gente tenha tentado em algumas situações, talvez ninguém tenha tido esse olhar mais cuidadoso para ver que você precisava ali de uma ajuda e de uma outra abordagem inclusiva, né? Uhum. Isso é importante, assim, ainda sempre há tempo, né? Então, é importante a gente sentar depois, conversar com o NAPNE e tudo para ver de que forma pode te ajudar. Uhum. Você está se formando agora, mas assim, você tem uma vida aí pela frente, né? A gente pode ajudar a fazer algum encaminhamento. Tudo isso, eu vejo que você já está fazendo isso, mas é importante você acompanhar, porque sendo confirmado, né, certas questões, é possível o aluno ele continuar a formação acadêmica dele, mas ele não viver sempre com tanto sofrimento. Uhum. Né? Então, e aí é óbvio que a gente precisa de diversas abordagens médicas, com psicólogo, terapeutas que possam acompanhar isso daí. Né? Hoje, até a questão da sociedade em si mudou muita coisa até do acesso, né? Uhum. Fala-se mais sobre isso, né? Os governos investem mais nisso, né? Então tem um pouco maior. Você tem na sua família, né, que você fala, mais longe do ideal, né? Mas é importante você colocar isso. O que você, assim, aproveitando esse assunto, o que você diria, assim, para alguns alunos que têm algumas dificuldades e ainda não... Por exemplo, você não teve oportunidade ao longo da sua vida de talvez ter ido a um médico que pudesse ter esse olhar e falado isso para você. O Uhum. que você diria, assim, para os alunos que estão lá no campus, de que forma eles podem ficar atentos à questão de uma necessidade maior de inclusão? O que você acha que falta mais de diálogo com o próprio NAPNE, propriamente dito? Bom, o que eu diria para o aluno seria ter paciência, entende? Paciência, calma e persistência também. Não é uma questão só de a pessoa tem que persistir, mas é uma questão de tenha, tenha calma, tenha paciência, respire e vá com calma que você tem o seu tempo. A sua cabeça tem o seu tempo, a sua cabeça tem o seu ritmo, entende? Tem pessoas que, por exemplo, pode encontrar essa dificuldade de querer ter alguma obsessão, hiperfoco, seja do ponto de vista do autista, seja do ponto de vista das altas habilidades. Ter um pouco de paciência, acompanhar o próprio ritmo e se respeitar o próprio ritmo, porque vai ter esse momento de você ter essa discrepância, sentir essa discrepância, eu não estou me encaixando na minha turma, mas é porque a pessoa não se sente, é porque ela não quer, não ouve os outros de uma forma diferente, ela só não consegue se sentir. Então, aprender a respeitar o próprio ritmo, entende? E, assim, como você falou, ajudar a procurar ter o NAPNE, ter o psicólogo também. Eu já pensei várias vezes em procurar psicólogo, só que questão assim, de estudo, questão de se da monitoria em casa, eu não acabava não procurando, mas dependendo de como for o nível da situação, procurar o psicólogo que já tem no campus, procurar ajuda, encaminhamento também. E, como sempre, é uma coisa que eu já gosto de fazer e eu vou dizer sempre é estudar. Sempre. Estudar, e não é estudar tipo matéria, as matérias que você tem que entregar em dia. É você estudar,
você estudar a si mesmo, tentar se entender a si próprio. Entende? Isso é uma coisa que... Isso ajuda, isso faz um pouco de diferença. Muito importante, né? Vamos falar sobre a educação de jovens e adultos, né? Sim. Você vem desde do ensino fundamental, na educação de Sim, jovens e sim. adultos, fez o seu ensino médio lá com a gente, está terminando em educação de jovens e adultos. Como é que você contaria a sua experiência no geral com a educação de jovens e adultos? A minha experiência nos jovens adultos foi boa, achei muito boa. Tirando essa questão que, tipo, foi um momento, né, que... foi um momento que, tipo, a cabeça parece que não conseguiu se encaixar, mas fazer uma avaliação geral muito boa, entende? Os professores conversar com colegas de outras turmas, porque também tem esse espaço, um espaço bastante interdisciplinar, porque você faz amizades com pessoas que são de, tipo, de graduação, faz amizade com o pessoal de outros campos do médio, entende? Então, você tem esse espaço mais interdisciplinar, você tem esse espaço mais de intercâmbio de conhecimento e de experiências que você tem. Então, como é que eu posso explicar? Basicamente isso que eu posso dizer. E sobre a convivência com pessoas de diferentes idades, diferentes realidades, como é que foi isso para você? Isso para mim nunca foi uma questão, porque desde que eu entrei, né, na educação de jovens e adultos, já tive que contato com essas pessoas de mais idade, pessoas que já estavam fora da escola por bastante tempo. Então, nunca, tipo, foi uma coisa de estranheza. Até às vezes eu me sentia um pouco mais à vontade com pessoas mais velhas ao lado. Então, essa experiência para mim não foi uma coisa que me assustava, que não é uma coisa que tem, que às vezes tem isso, né? Pessoa que é mais jovem, porque eu entrei relativamente novo na educação de jovens e adultos. Eu entrei no ensino médio, entrei com 18 anos, que é a idade, que é a idade mínima para entrar na educação de jovens e adultos no ensino médio. Só que antes disso eu já estava fazendo educação de jovens e adultos no fundamental. Então, quando tem todo esse contato, eu já não tinha, assim, nenhum problema em, pô, eu tava com adolescente e agora eu tô com adulto. Eu não cheguei a estranhar nada disso. E às vezes, como eu falei antes, é até preferível conversar estudar com os adultos. Às vezes a cabeça é diferente, a cabeça é mais madura. E por mais que tivesse algumas dificuldades, eu sempre estava me dispondo a ajudar, sempre estava me dispondo a suprir alguma dificuldade, que seja qualquer matéria, seja em ajudar a fazer os trabalhos, eu sempre estava lá presente. Então não era uma coisa que, às vezes, como eu via com outras pessoas mais jovens, ficava assim, nossa, tô estudando com velho agora, nossa, a pessoa é mais velha, a pessoa não entende nada, a pessoa é lenta, mas eu já acabei tendo esse contato também, acabei tendo professores falando, já expondo essa questão da educação de jovens e adultos, então já desde cedo já tive essa referência de que as pessoas da educação de jovens e adultos, elas têm especificidade e particularidade, passaram fora da escola por bastante tempo, então não dava para tratá-los como, ah não, você não está entendendo por quê. Não, é a pessoa com a cabeça diferente, entende? Já tinha esse contato. A pessoa com a cabeça diferente, a pessoa tem experiência diferente, entende? E, assim, falando, a gente já está encaminhando para o final, né? Eu queria que você dissesse para a gente como é que você acha que o IFRJ impactou sua vida e como vai impactar sua vida no futuro? Ah, para mim impactou bem minha vida. Que a experiência com amizades que eu fiz, a experiência de conseguir estudar, ter acesso ao conhecimento, porque isso é uma coisa importante, o acesso ao conhecimento na biblioteca, os professores que também incentivam e dão material de estudo. E como eu já gosto de ler e estudar, e tinha sempre esse material, uma coisa que, como é que eu posso explicar? Isso mexeu, isso afetou minha forma de pensar. E conforme impactar a minha vida, conforme eu disse, vou terminar daqui e pretendo usar tudo isso, tudo que eu estudei em informática. Uma coisa que eu estou estudando agora é sobre software livre, que é sobre sistemas operacionais, redes de computadores, redes sociais que são de código aberto, que não são fechadas a empresas. Uma coisa que eu estou pretendendo dar continuidade depois que terminar daqui, fazer trabalhos mais acadêmicos com isso, quem sabe até usar no direito também, porque isso é uma questão que envolve também questões legais, né? A empresa está lá praticamente fiscalizando, tomando seus dados sem você perceber. É uma coisa que eu pretendo dar continuidade
Professores também já falaram para poder fazer parte, que já que fazer direito, eu estou terminando o curso de informática, para poder dar um foco na área mais digital do direito, essa área da internet. Teve, no Congresso, teve discussões sobre a regulamentação da internet. Tem essas discussões de software livre. Se vale a pena ter ou não um dispositivo que tem uma empresa basicamente tomando conta de você, entregando seus dados. Então, essa parte mais acadêmica é uma coisa que impactou que impactou e que vou levar para poder dar continuidade aos estudos, porque é uma área que, para mim, tem que ser mais explorada, pelo menos. Tem uma área que tem que ser bastante divulgada para dos códigos abertos, dos software livres, para que a gente possa ter pelo menos noção do que a gente está mexendo dos nossos dados que estão sendo entregues ou não, e como eles estão sendo entregues para as empresas. Muito bem, são vários planos bons, hein? Parabéns. Antes da gente terminar, você queria deixar uma mensagem para os alunos do campus que pensam em desistir em algum momento, passem por dificuldades? Acho que é importante, você pode olhar lá para aquela câmera e gravar para eles. Gente, por favor, gente, não desista não, tá? É difícil, é puxado. Colega meu que é de MSI, é difícil, às vezes a pessoa tá 20, 30 anos sem precisar numa escola e quando volta já tem que entregar um trabalho, um texto com 3 páginas com referência, é uma coisa que nunca fez na vida, nunca pensou em fazer. Uma semana inteira cheia de trabalhos, mas assim, paciência, não desiste, vai com calma, respira fundo, porque senão vai entrar em pânico, gente. Então, vamos lá, respira fundo. E que no final, quando você menos esperar e menos perceberem, já acaba. São 6 períodos, são 3 anos, assim. Vai passar o tempo, quando vocês se darem conta já está acabando e vocês vão estar lá respirando de alívio, pegando o diploma de vocês. Então, não desistam, gente. Não desistem, estudem muito. E se alguém falar que a educação não é para vocês, manda calar a boca e segue a tua vida. Entende? Porque essas pessoas não são ignorantes, elas não sabem o que estão falando. Mas quem está aqui, quem vai para a educação de jovens e adultos e faz um técnico para isso também, está querendo alguma coisa na vida. Não está só querendo lá perder tempo, não está só passando tempo perdido que podia estar, sei lá, tomando conta da casa, tomando conta de criança. É uma coisa que vocês, é um direito seu, educação é um direito de todos vocês. E vocês têm que correr atrás, entende? Então, paciência, dedicação e vai com calma. É basicamente isso. Excelente, Miguel. Miguel, eu queria te agradecer, né, dizer que é uma honra ter você aqui. Tenho um orgulho muito grande de você lá no campus, de você ser nosso aluno. Eu tenho certeza que você vai voltar, continuar sendo, até você terminar seu doutorado lá com a gente. Sim. É importante você vir aqui compartilhar essa história com todo mundo, né? Porque o aluno, ele é o coração, né, do IFRJ, né? Então, a gente ter esse olhar e a gente está lá por vocês, né? A gente está lá por vocês e para vocês. A gente ter esse olhar que você traz aqui das dificuldades que você enfrenta e como é importante a assistência estudantil na sua vida, né? O como que, apesar de todas as dificuldades, você sempre conseguiu também se destacar, né, ao longo de todo o seu curso. A própria inspiração que você dá para os outros alunos que querem estudar lá com a gente. Principalmente a educação de jovens e adultos, né? A gente saber e colocar para essas pessoas que não tem hora para você voltar a estudar, você não tem idade para você voltar a estudar. A educação é para todos, a qualquer momento, né? E a gente está ali de portas abertas para isso, né? A gente trabalha ali para isso também, então isso é um exemplo muito importante. Você traz um exemplo muito importante de como é importante a inclusão e como a gente ainda precisa avançar muito, né, em termos de inclusão e de como sempre fazer um ambiente melhor para os alunos, né? Então, isso é uma questão bem importante. Então, assim, um prazer muito grande receber você aqui. Obrigado. Obrigado. Agradeço mais uma vez a sua presença nesse episódio aqui com o nosso aluno Campus Nilópolis. Teremos mais histórias inspiradoras aí com toda a nossa comunidade, docentes, técnicos e alunos. A gente espera você no próximo episódio. Siga nossas redes sociais, @Thiago Matos Pinto e @SouIFRJ.